1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Se você não está com a Bíblia aí, não tem alguém do seu lado para acompanhar, você pode seguir pelo telão. A Bíblia diz assim: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Eu vou ler de novo. Porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Somente até aí. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, pedir ao Senhor que use a minha vida para falar com você, para trazer uma palavra ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. E agora é momento da tua palavra. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa me dar graça, me dar sabedoria, ousadia, para compartilhar tudo aquilo que está no teu coração com o teu povo nessa noite. Deus, como eu preciso ouvir a tua voz. E eu acredito que todos nós estamos aqui porque também precisamos de uma palavra do teu coração para as nossas vidas. Eu oro para que famílias sejam restauradas nessa noite, casamentos sejam restaurados. Ó meu Pai, em nome de Jesus, e a paz possa voltar a reinar dentro desse lar, para louvor e glória do teu nome. Amém e amém. Amém, querido? Querido, eu quero falar com você de um assunto muito importante nessa noite. Domingo passado, eu falei aqui com os irmãos. Domingo retrasado, na verdade, eu ministrei sobre família. E domingo passado eu anunciei aqui também que hoje nós falaríamos sobre isso novamente. Esse fim de semana foi um fim de semana que Deus colocou no nosso coração para investirmos muito na vida familiar. Ontem nós tivemos um curso aqui na igreja sobre vida financeira, totalmente pautado na palavra de Deus. Quem esteve aqui pode falar. E nós falamos muito sobre a área familiar, problemas em casamento, problema de pais com filhos, né? E tantas outras coisas. E hoje eu quero dar continuidade a esse assunto. Porque eu tenho dito, querido, que nós temos vivido uma crise terrível nos últimos anos. E quando eu falo de crise, eu não me refiro à crise financeira. Eu não me refiro ao momento que talvez o nosso país esteja passando. Não é isso que eu quero dizer. A crise que eu me refiro está instalada dentro das famílias. E nós, às vezes, queremos ver as coisas acontecerem, nós queremos ver Deus nos abençoar, nós queremos viver coisas maiores de Deus, porém nós nos esquecemos que tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas, primeiro começa na mudança dentro da nossa própria casa. É impossível você receber algo novo de Deus, você ser abençoado, você ser bem-sucedido em qualquer aspecto, se dentro da sua casa você é um fracasso. Eu até gosto de dizer uma frase muito antiga e talvez você conheça. Qualquer sucesso na vida de qualquer pessoa não compensa o fracasso de um lar. Se a sua vida está dessa forma, essa palavra é para você. Eu acredito que essa palavra alcança todos nós aqui. Quando eu falo de crise, é porque eu me refiro que tem faltado homens e mulheres no mundo de princípios. Homens e mulheres que amam a palavra de Deus, que não abrem mão dos seus princípios para agradar ninguém, que colocam a Bíblia Sagrada no centro da sua casa, porque eles entendem que não existe uma família feliz se Cristo não for o centro dela.
Então, querido, me entenda que essa noite, a crise que eu me refiro é dentro das famílias. Porém, a culpa, eu sinto dizer para você, porque às vezes nós temos muito, a mania e o costume de transferir responsabilidade para tantas coisas. A culpa das famílias estarem como estão é nossa. Porque a maioria das pessoas tem construído famílias alicerçadas não nos valores da palavra de Deus, mas nos valores que o mundo propõe, que o mundo nos apresenta. E aí os valores do mundo diz assim: não deu certo, larga e arruma outro. Não é assim? O mundo prega isso. O mundo diz que pode tudo dentro das nossas casas. E aí eu tenho visto cristãos que dizem professar uma fé em Jesus, mas aceitam todo tipo de coisas dentro do seu lar que desagrada a Deus. Qualquer tipo de festa, bebida, prostituição e tantos outros exemplos que eu poderia dizer aqui. Como eu tenho ouvido uma frase nos últimos anos. Qual é, pastor? Se não deu certo, nós não estamos combinando, a melhor coisa é divorciar e cada um segue o seu caminho. É assim que as pessoas preferem fazer do que enfrentar os seus problemas. Pastor, por que isso tem acontecido? Porque a família perdeu o valor nos dias de hoje. As pessoas não valorizam mais tanto um casamento como valorizavam antigamente. Não valoriza a família, o princípio de ter uma família. E depois de Cristo, querido, o maior presente que Deus deu para a humanidade chama-se família. A sua família é o maior presente de Deus para você. Você precisa entender isso. E aí o texto que nós lemos, Paulo ele traz para nós uma palavra extremamente importante e dura. Paulo diz que se eu não cuido da minha família, a minha fé em Cristo é inútil. Se você não cuida dos seus parentes, dos seus familiares, a sua fé é inútil. O texto diz que esse tipo de gente é pior do que uma pessoa que não professa a sua fé em Jesus. Pior do que um descrente. Então, querido, eu tenho uma palavra um pouco, talvez, não agradável para você ouvir hoje, mas que vai vir de encontro à sua família e pode curar o seu coração e transformar a sua casa de uma vez por todas. Eu quero que você entenda que não adianta você sair por aí dando uma de cristão como se você realmente servisse a Deus, pregando a palavra, às vezes até apontando o dedo para as outras pessoas, postando nas suas redes sociais sobre Jesus Cristo, se dentro da sua casa falta a palavra de Deus. Se dentro da sua casa, sua família está morrendo por falta da palavra. E aí eu quero chamar a realidade da igreja nessa noite, para eu e você acordarmos. Por quê, pastor? Porque o primeiro lugar onde eu preciso gastar a minha força para cuidar é o meu lar. Eu devo gastar a minha força cuidando de pessoas que Deus me confiou, que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. E eu preciso, querido, parar de ser para os outros aquilo que eu não sou nem para Deus. Porque uma coisa é aquilo que você aparenta ser, outra coisa é aquilo que Deus enxerga de verdade que você é. Deus vê o ser humano por dentro. Ele não olha para a aparência. Deus não está preocupado com essa embalagem minha aqui, com aquilo que eu falo para vocês. Deus está preocupado muito mais com aquilo que eu vivo no dia a dia dentro da minha casa. Eu vejo muitas pessoas que na igreja ele é um super crente, mas dentro de casa o coração dele é vazio de atitudes. E aí, querido, eu quero chamar a sua atenção porque eu e você não podemos tratar as pessoas bem só quando nós estamos aos olhos dos outros. E dentro de casa, nós tratamos com desprezo, nós não valorizamos como deveríamos valorizar. Dentro de casa, o esposo e a esposa parecem dois inimigos, na frente dos outros, dois pombinhos. E eu tenho visto isso se repetir muitas e muitas vezes.
quero que você entenda que não dá para esconder a sujeira debaixo do tapete, querido. É melhor você assumir a realidade que você está vivendo e buscar ajuda e entender que precisa acontecer um conserto, uma restauração no seu lar, do que continuar fingindo que as coisas estão indo tudo bem. A você, mulher, eu dou uma palavra nessa noite. Aprenda a respeitar o seu marido. A você, marido, se coloque como evangelista dentro da sua casa, que traz a palavra de Deus para dentro do teu lar, que prioriza isso, que fornece alimento para a sua família, que dá um bom testemunho para a sua esposa, para os seus filhos. Deus quer fazer grandes coisas nas nossas famílias, mas talvez um conserto precisa acontecer. Algo tem que mudar. Eu quero falar hoje aqui coisas que vão atingir a todos nós. Todos nós. Marido, mulher, filhos, pais. Estou com a garganta um pouco fanhosa porque a gente teve um curso meio extenso esse fim de semana. Desculpa. Mas eu quero começar falando hoje pelos maridos. Você que está aí com o seu maridão do teu lado, fala para ele, prepara, porque o negócio hoje vai ficar feio do seu lado. Pode cutucar ele aí, eu sei que você quer. Mas eu vou falar para todo mundo aqui, amém, querido? A palavra de Deus, ela alcança todos nós. Eu quero começar pelo marido, porque a maior culpa das famílias estarem como estão é nossa. Nós falamos muito de Jezabel, e você já deve ter ouvido a história dela na Bíblia. Jezabel foi o pior exemplo de mulher na Bíblia. Só que nós nos esquecemos que Jezabel foi quem ela foi pela negligência do seu marido, Acabe. E toda vez que Acabe não governa a sua casa, Jezabel toma conta e o negócio fica feio. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz assim: também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Efésios 5, 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Pensando aqui nesses problemas que eu tenho falado, eu quero abordar algumas coisas importantes que a mulher espera na vida do marido. Quero falar para toda a família aqui hoje. Mas em primeiro lugar, maridão, a mulher, a sua esposa, ela espera que você conduza a sua família no temor do Senhor. E que você lidere a sua casa de forma que Deus seja glorificado dentro dela. Pastor, o que é conduzir? Conduzir é você levar, é você dar a direção, é você nortear a sua casa. Só que você precisa entender que isso não deve acontecer por um período somente, é todos os dias. Você precisa governar espiritualmente o seu lar, de maneira que a sua esposa, ela seja conduzida, os seus filhos, no temor do Senhor. Querido, temer a Deus é tudo que as pessoas menos têm feito nesses últimos tempos. Porque hoje tudo tem se tornado normal. Eu posso estar na igreja e eu posso continuar levando a minha vida normalmente fora dela. Não há temor dentro dos nossos lares mais. Perdeu-se esse temor, princípios, valores da palavra de Deus. E aí você, marido, como sacerdote do seu lar, você é o responsável em continuar colocando a palavra do Senhor como centro da sua casa. Você precisa entender isso. Todas as decisões devem ser feitas assim. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas nós precisamos andar no temor do Senhor.
nos princípios, pautados na palavra de Deus. Porque é ela quem vai garantir sucesso para a sua família. É ela quem vai garantir a salvação da sua casa, a transformação do seu lar. É ela, só a palavra de Deus. Em segundo lugar, a esposa espera que o marido a proteja, que o marido cuide dela como Cristo amou a sua igreja. Entenda uma coisa, querido, o homem é aquele que protege, amém, gente? O homem é aquele que cuida, o homem é aquele que ama. Só que o que mais tem faltado nos lares de hoje, que é, pastor, líderes espirituais. Homens que lideram espiritualmente a sua casa. Homens que governam o seu lar. E eu acredito que você concorda comigo que em qualquer lugar, seja numa empresa, numa equipe, numa família, a presença de um líder é indispensável. Só que a coisa mais difícil de se encontrar nos dias de hoje é um homem que saiba liderar a sua família. Por quê? Porque a maioria dos homens de hoje são meninos na sua fé cristã. A maioria dos homens hoje não amadureceram como deveriam ter amadurecido, não cresceram. E quando eu falo de liderança, você precisa entender que uma liderança saudável, ela requer experiência, postura. Só que, infelizmente, querido, a culpa dos maridos de hoje serem o que são é dos pais, que no passado não prepararam os seus filhos para enfrentar a vida. E a culpa dos filhos de hoje, talvez se tornarem homens imaturos amanhã, também serão dos pais, que talvez hoje não deixam os seus filhos amadurecerem. Pai e mãe que faz tudo para o menininho. Você conhece gente assim? Isso tem acontecido demais. Não deixa os meninos virarem homem. Dão de tudo para o filho, e aí o que acontece quando o filho cresce e ele não pode ter tudo que ele sonha em ter? Ele entra em crise. Ou depois de casado ele sai comprando tudo e aí fica endividado e destrói o casamento. Então entenda, querido, hoje a gente vê pai dando tudo para o filho, pagando tudo. Às vezes um menino pequeno, o menino não pode cair, o menino não pode machucar, é super protetor. E aí, isso amanhã vai trazer reflexo sobre a vida deles. E aí o que acontece, pastor? Esses homens que ainda são meninos, eles se casam, mas eles não largam as coisas de menino, de criança, de adolescente. Eu gosto muito de um texto quando Paulo ele diz que antes ele agia como menino. Ele falava, ele pensava, ele se comportava como criança. Mas a partir de agora não dá mais. A partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, coisas precisam mudar. E você que é casado, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão, minha irmã, você casou, amém, gente? Não dá mais para viver da maneira que nós vivíamos antigamente. De maneira inconsequente, fazendo coisas sem pensar, sem medir as consequências. E aí eu quero chamar a sua atenção, homem. Presta muita atenção, casamento é para homem, não para meninos. Porque meninos que se casam e não viram homem, ele destrói a vida de uma mulher. E é o que eu mais tenho visto acontecer. Como o meu gabinete pastoral tem andado cheio de problemas na área conjugal. É por isso que nasceu esse desejo de pregar essa palavra domingo retrasado e hoje. Eu tenho visto os homens de hoje como meninos. Não amadurecem. Homem de 30 e tantos anos, 40 anos, comprando videogame. O que é isso, querido? Criando passarinho, criando não sei o quê.
É cachorro, papagaio, periquito, tudo quanto há. Arminha de dar tiro. Nós estamos rindo, mas é sério, querido. E aí eu quero que você entenda, maridão, que agora a prioridade é a sua casa. A prioridade é o seu lar. E aí eu quero te puxar a orelha nessa noite. Deixa de ser moleque, querido, e vai dar dignidade para sua família. Vai cuidar da sua casa como um verdadeiro homem de Deus deve cuidar. Você precisa entender, querido, que homens dessa maneira causam um terrível dano espiritual, social dentro de casa. Ah, pastor, mas eu casei e eu não sabia que tinha que ser assim. Por isso que é bom você estar numa igreja onde a palavra de Deus é pregada. Porque se você está aqui hoje, tem jeito de consertar. Se você ainda não casou, pensa muito bem com quem você vai casar e construir família. Toma muito cuidado. Então entenda uma coisa. Principalmente eu falo para as mulheres isso aqui. Toma muito cuidado, você mulher, para você não casar com um moleque. E aí depois você vem reclamar e pedir para eu tentar consertar o bonitão para você. Aí não tem jeito mais não. Liderar a sua casa no temor do Senhor não é dizer o que a sua família precisa fazer, é você fazer junto com eles. É você dar exemplo. O problema é que nós vivemos um tempo, me desculpa a expressão, de homens frouxos. Homens bananas. Que não assumem as rédeas da sua casa. Que não sabem resolver problemas. Pelo contrário, eles criam diariamente mais problemas para a esposa e para os filhos. Não assumem uma postura espiritual dentro do lar. Homens que não pastoreiam as suas famílias. Eu disse no último jantar de casais que nós tivemos que o meu gabinete pastoral, ele está cheio de, às vezes, esposas, tanto para mim quanto para minha esposa, aconselharmos, porque os maridos da igreja não pastoreiam as suas esposas em casa. Se o marido pastoreasse a sua família, não precisava de ficar vindo na igreja contar problema para pastor e para pastor resolver problema de ninguém. Faltou pastoreio em casa, traz problema para dentro da igreja. Homens que não conhecem o coração da esposa, não sabem o que está acontecendo. Eu tenho dó de algumas mulheres, sinceramente, que casaram com homens enganadas, pensando que o cara era um príncipe, mas era um sapo. Casou iludida, pensando que ele era, aquele camarada. Mas depois, ai. A boa notícia, mulher, que eu tenho para te dar é que Jesus transforma qualquer coisa, viu? Pode ficar tranquilo. Homens sem expressão, sem iniciativa. Vou dar um conselho para você, homem. Abre bem os seus ouvidos aqui, eu gosto muito de dizer isso aqui. Escuta aqui, homem. Toda mulher precisa de um homem na vida dela. Um homem que saiba governar o seu lar. Não estou falando para mandar dentro de casa, não é isso. É um homem que saiba instruir o seu lar no temor do Senhor. Toda mulher precisa de um homem. Eu não estou falando para dar prazer sexual para ela, não é isso não. Até porque nenhuma mulher sente prazer sexual com o marido sem primeiro ela não se sentir cuidada e protegida por ele. Pode ter certeza disso. Mas não para por aí também. A Bíblia fala também nesse texto que lemos, de 1 Pedro, sobre o papel da mulher. Versículos anteriores a Bíblia vai falar sobre isso. A mulher precisa entender que desde a criação, Deus ele olhou e disse que não era bom que o homem estivesse só. Não foi assim que aconteceu? E Deus então colocou uma mulher e fez a mulher se tornar uma ajudadora, uma companheira, uma auxiliadora para o seu marido. Paulo diz que as mulheres elas devem ser submissas ao seu marido.
E nós já aprendemos aqui na igreja, submissão é você aceitar a missão do outro. Mulheres, sejam submissas. Aceite que a missão do seu marido dentro do lar, como ele sendo o responsável maior ali dentro da tua casa. Não estou falando que os maridos devem mandar, tratar mal a esposa, não é nada disso, massacrar a esposa. Mas a esposa precisa respeitar o papel do marido dentro de casa. Você precisa entender, mulher, que você está em uma relação, homem, de troca, de mutualidade, de reciprocidade. Então, o mesmo texto que fala que o homem ele tem que tratar bem a sua esposa, também mostra que a esposa precisa se submeter ao seu marido. Da mesma forma, o meu gabinete pastoral está cheio de homens que vêm conversar comigo com um problema no casamento. Por quê? Porque a mulher também não assume o seu papel dentro de casa. Então, querido, entenda algo importante nessa noite. Uma mudança precisa acontecer. Ah, pastor, mas o meu marido é assim, ele é daquele jeito, ele é dessa maneira. Então, querido, se assente para poder conversar. Resolva os seus problemas antes que algum dos dois desista, caia em tentação e abandone o lar. Como eu tenho visto as pessoas culpar o cônjuge dentro de casa, transferir a responsabilidade para o outro. Eu gosto muito de fazer uma pergunta simples aqui. Você que vê dificuldade demais no seu companheiro, você se casaria com alguém como você? Olha para as suas dificuldades. Olha também para as suas fraquezas, para os seus erros, para os seus defeitos. O texto de 1 Pedro 3 também fala das mulheres. Eu fiz a leitura aqui do versículo 7, que fala só dos homens. Só que do versículo 1 até o versículo 6, a Bíblia fala só para mulheres. E Pedro, então, ele gasta um versículo para falar para os homens e 6 versículos para falar para as mulheres do papel dentro de casa. Porque se vocês não corrigirem essa situação, as orações de vocês serão interrompidas. Sabe o que é isso? Você pode orar, pedir, Deus não vai ouvir. Terceiro papel do marido dentro de casa, que ele cuide e zele pela vida espiritual de toda a família. Eu ouso falar que a maioria das famílias está com problema nos dias de hoje. Entre cônjuges, pais e filhos, filhos com pais. E a maior causa, como eu disse, por que isso, pastor? A culpa é dos maridões aí, que não administram o seu lar de maneira espiritual. As esposas, que às vezes não criam um ambiente de paz dentro de casa. Os filhos que não respeitam os seus pais e tratam os pais como empregados, como escravos deles. Então, queridos, se nós queremos ver Deus abençoar nossas famílias, não precisa esperar uma mudança acontecer primeiro no governo, no país. A mudança precisa começar dentro de casa. Nas suas atitudes, nas minhas atitudes, no nosso comportamento. Pastor, como é que eu posso corrigir isso? No final eu vou te mostrar melhor. Mas, marido, é tempo de você zelar da sua família. É tempo de você buscar mais a Deus, consagrar mais a sua vida ao Senhor. Domingo passado eu falei aqui, a igreja está vazia aqui pela manhã nas orações. Cadê vocês? Nós queremos a bênção de Deus, nós queremos que Deus faça tantas coisas na nossa vida, mas e a entrega, a intensidade que nós temos oferecido ao Senhor? A nossa busca a Deus. Semana passada eu passei um vídeo aqui na igreja do pastor que cuida de uma das comunidades aonde nós doamos a Bíblia, lá na Amazônia peruana. E o pastor, ele caminha 10 horas com a filha dele pendurado aqui nos ombros, para poder ir nas comunidades fazer culto, pregar a palavra de Deus.
E às vezes nós temos preguiça de vir à igreja, morando de frente à igreja ou morando próximo a ela. Somos negligentes. Nós precisamos apresentar a nossa família a Deus, chorar por eles. Você, marido, precisa ser um cristão melhor para que você seja um marido melhor, um pai melhor. Da mesma forma, a esposa, uma cristã melhor. Da mesma forma, os filhos. Você, esposa, incentive o seu marido a buscar a Deus. Eu gosto de dizer, querido, eu queria que você entendesse bem. Todo marido, ele precisa ser 4 coisas dentro da sua casa. O que, pastor? Sacerdote, profeta, protetor e provedor. Sacerdote, porque o papel do sacerdote na Bíblia Sagrada era aquele que levava as dificuldades do povo até Deus. Você é o sacerdote da tua casa. Você é aquele que intercede diante de Deus por sua família, para que a bênção dele venha sobre a tua casa. Para de transferir isso sobre o pastor, sobre o irmão da igreja. É sua responsabilidade. O marido precisa ser profeta. O que é isso, pastor? O profeta na Bíblia era aquele que ouvia a mensagem de Deus e levava ao povo. Você é aquele que busca Deus, busca uma palavra de Deus para você instruir a sua família no conhecimento bíblico. Você, marido, é o protetor da tua casa, é aquele que paga o preço, é aquele que protege a sua família, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. E você é o provedor, que supre as necessidades da sua família, que cumpre os compromissos financeiros e de todos os aspectos. Como eu tenho visto marido dependente de mulher, escorado na esposa. Ei, maridão, a responsabilidade de prover recursos para a sua casa é sua. O marido, ele deve viver a vida comum do lar, partilhando o dia a dia de cada membro. Eu vejo homens dentro de casa que não sabem o que acontece com a esposa no dia a dia dela. Pais que não sabem o que acontece com os filhos. Esposa que também não sabe o que acontece com o marido. O marido, ele é sempre o último a saber de tudo que acontece dentro de casa. Às vezes porque a esposa não compartilha, outras vezes porque ele também não tem interesse nenhum. E ele não se preocupa com o governo espiritual da sua casa. Nós precisamos nos importar mais com aquilo que está acontecendo dentro do nosso lar, porque às vezes a sua família está sendo destruída debaixo do seu próprio nariz e você não tem feito nada para mudar. Nós precisamos saber o que está acontecendo dentro das nossas casas. Eu gosto muito de citar o exemplo de Jesus na festa do casamento, quando ele transformou água em vinho ali. E eu já disse aqui que o vinho na Bíblia, um dos símbolos dele é a alegria. E eu já ministrei sobre isso aqui. A alegria ali da festa, o vinho havia acabado. Só que nenhum convidado da festa percebeu. Porque eles foram rapidamente ali e falaram com Jesus do que estava acontecendo. Ou seja, se o vinho simboliza alegria, eu tenho visto a alegria de muitos casamentos se perder, e às vezes o próprio marido que dorme com a esposa todo dia do lado dela não tem conhecimento disso. A alegria tem ido embora e às vezes pessoas do lado de fora, colegas de trabalho, amigos, familiares, todo mundo percebeu, mas o marido não percebe que a esposa não está bem. A esposa não percebe que o marido vai mal. Ou os pais com os filhos e assim, vice-versa. Nós precisamos, querido, estar mais presente na vida da nossa família, se nós queremos de fato que Deus nos abençoe. Se você não cuida do teu lar, não adianta você dizer que serve a Deus. É mentira. Se você não cuida dos seus parentes, da sua família, e não os instrui nos princípios, na admoestação do Senhor, como Paulo fala em Efésios, a sua fé é inútil. A sua fé, você está pior do que um descrente.
Os pais precisam ser mais presentes na educação de um filho. A semana passada eu falei, não é somente dar educação, mas a verdadeira educação, que vem da palavra. Efésios capítulo 6, verso 4, a Bíblia diz: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Alguns meses atrás, eu dei uma palestra em uma escola e eu falava justamente sobre a negligência dos pais na vida dos filhos. Os pais de hoje adoram transferir responsabilidade para a escola, não é cuidar. É professor que cuida e o professor que se vira. Pais que não se preocupam com o que o filho está vivendo dentro da escola, com os amigos que o filho está andando, com as coisas que ele anda fazendo longe de você. Pais que não conversam, que não são amigos dos seus filhos. Querido, ninguém vive sem amigo. Se você não for amigo do seu filho, alguém vai ser. E talvez essa pessoa que vai se aproximar dele é uma pessoa que você não vai gostar muito. Aprenda a cuidar da sua família enquanto você os tem perto de você. Zele por ela, cuide dela, trate com amor, com cuidado, valorize a sua família como deve ser valorizada. Eu já vi muitos pais fazendo uma pergunta assim, e talvez você há de concordar comigo, talvez você também já fez essa comparação. Eu vejo muitos pais dizendo assim, como é que vai ser o mundo daqui 10 a 15 anos para os meus filhos viverem? Você já pensou nisso? Como é que vai ser daqui 10 anos, 15 anos? Que mundo que os seus filhos vão viver? Agora vamos inverter a pergunta. Que tipo de filho você está preparando para o mundo para daqui 10 a 15 anos? Porque é muito fácil transferir responsabilidade. Agora, qual tem sido a sua preparação? Que tipo de ensinamento o teu filho tem recebido dentro da tua casa? Que tipo de princípio e valor o teu filho tem observado você praticar no dia a dia? Sabe, querido, nós precisamos produzir filhos como Daniel e os seus amigos. Eu gosto muito de usar a vida de Daniel como exemplo para isso. Eles precisam ser como eles. Daniel estava no meio da Babilônia, no meio da idolatria, deuses pagãos. E aí falaram para Daniel assim, olha Daniel, para ele e para os amigos dele, come da mesa do rei. Daniel falou, não como. Daniel, se prostre diante do rei para adorá-lo. Não me prostro. Daniel, mas você vai ser julgado dentro da fornalha. Não tem problema, pode me julgar. Mas os meus joelhos só vão se dobrar para adorar um único Deus que eu creio que existe. Nós precisamos colocar a palavra de Deus como centro da nossa casa. A esposa, maridão. O seu marido, esposa. Ele precisa ser o único na sua vida e ela também. Marido, ame a sua esposa. Deus te deu uma esposa. Cuide bem dela. Honre a sua esposa como o vaso mais frágil. Trate ela com dignidade. Valorize a sua esposa e conviva somente com ela, porque qualquer relacionamento fora disso é pecado. O seu maior ministério agora é a sua família. Trate-a com dignidade, com respeito. Quando eu falo dessa questão de marido, cuidar de esposa, é porque eu vejo tantos maridos que quando melhoram de vida, né? Aí eles abandonam a esposa e arrumam uma mais nova do que ela. É assim que acontece. Ah, pastor, porque ela engordou uns quilinhos. Pagam ali para ela, miserável. Tá com ruga na cara, põe botox. Tem jeito para tudo, gente. Aí você fez 3, 4 filhos nela e agora ela engordou e não serve mais para você. É assim? Bonitão. Olha no espelho para você ver o tanto que você está acabado também. Não é?
Então, meu querido, escuta uma coisa. Você, marido, mulher, presta atenção. Nós não casamos apenas com o corpo, com a aparência. Para de valorizar isso na sua esposa ou no seu marido, porque tudo isso passa. Você casa com temperamento, você casa com talento, você casa com os defeitos, você casa com o sogro e a sogra também. É. Então, meu querido, eu vou te dar um conselho: case por amor, porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, até sogra e sogra. Suporta tudo. Eu suporto o meu numa maior tranquilidade. Eu tenho visto muita gente abandonar a família, dizendo que o amor acabou. Deixa eu te fazer uma perguntinha simples. Quando a gasolina do seu carro acaba, você abandona o seu carro ou você abastece ele para continuar andando? Interessante isso, né? Agora eu quero falar com você de 7 coisas. Vou ser o mais objetivo possível aqui. 7 coisas que não podem faltar dentro de um lar, totalmente pautado na palavra de Deus. 7 palavras, ou às vezes expressões, da maneira que você quiser entender, e que envolvem todos. A primeira coisa que não pode faltar dentro do lar, a primeira palavra é o seguinte: eu amo você. Você já falou isso para a pessoa hoje? Fala isso, ela está do teu lado, fala para ela: eu amo você. Você é uma bênção na minha vida. Eu amo você, meu amor. A pastora mandou até beijo aqui para mim. Querido, o amor verbalizado e demonstrado através de atitudes é o que sustenta um lar e o faz feliz. Há quanto tempo você não diz isso para sua esposa? Para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais? Você vai esperar eles descerem a sepultura para você falar? Eu tenho visto muita gente fazer isso na beira do caixão, mas por puro remorso. Porque quando tinha pessoa em vida, ela não era capaz de demonstrar o que ela sentia pela outra pessoa. Eu fico vendo pessoas chorarem depois que perdem um casamento, e eu vou te ser sincero, eu te confesso que isso aí não me comove coisa nenhuma, porque a maioria dessas pessoas, quando tinha, não valorizou como deveria ter valorizado. É por isso que perderam. É assim que acontece. Ah, pastor, mas eu o amava, lá na beira do caixão, né? Chora, das lágrimas escorrer para cima. Ele não podia ter morrido. Por que você não falou isso para ele antes? Por que você não falou para ela que você amava, que ela era importante para você? Então, meu querido, eu vou te dar um conselho hoje. Demonstre isso em todos os níveis dentro da família. Pais com filhos, filhos com pais, marido, esposa. Fale. Está na hora de nós pararmos de querer fazer para as pessoas ou falar para elas aquilo que nós não fomos capazes de fazer enquanto eles estavam em vida. Expresse o seu amor. Querido, até Deus ele age dessa forma. Quando Jesus saiu de dentro da água e ele tinha acabado de ser batizado, o que Jesus ouviu de Deus? A primeira coisa: tu és meu filho amado em quem eu tenho alegria. O próprio Deus tratou Jesus com palavras de amor. Por que você é tão burro dentro da sua casa? Você vai perder sua família se você continuar assim. Por que mulher, você é tão orgulhosa e não dá o braço a torcer e não assume que você também tem defeito? Filhos, honrem os seus pais enquanto você ainda os tem, porque chorar depois que ele partiu já é tarde demais. Escuta uma coisa, querido. Eu gosto muito de falar que nós não podemos dar o melhor para os outros e o bagaço para a família. O meu melhor, o seu melhor, ele deve ser entregue para a nossa casa, para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais. Eu tenho uma birra de quando às vezes eu vejo as pessoas fazendo isso, chega a visita na casa dele, ele troca a toalha do banheiro, ele põe os melhores pratos,
os melhores talheres, os melhores garfos, põe perfume no banheiro, a visita vai embora, volta as coisas velhas, tudo de novo. Para minha casa é o resto. Para as visitas é tudo de mais importante. Esses dias eu fui jantar na casa de uma família, e aí eu já tinha começado a comer, a mulher disse assim para mim, pastor, pelo amor de Deus, vou trocar o seu garfo, que essa aí não é das visitas, não. Eu falei, mas que isso? Falei, não, irmã, vou continuar comendo desse jeito. Não tem problema, se está faltando um dente no garfo ali, está tranquilo. Querido, lá em casa é assim, tudo que a pastora não quebrou, a gente usa. É desse jeito. Em 8 anos de casado, 6 ferros elétricos ela já comeu com angu. Segunda palavra que não pode faltar dentro do lar, me perdoe. Como as pessoas têm dificuldade de pedir perdão, de reconhecer que erraram. E aí, meu querido, se você não aprende a perdoar, como é que você quer que Deus também te perdoe? Isso é bíblico. Um lar onde os erros não são assumidos, consertados e perdoados, é um lar fadado ao fracasso. E aí eu quero te dar um conselho hoje, perdoe os erros. Porque você também tem muito defeito. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Aconteceu, ao invés de brigar, de gritar, vamos sentar, vamos consertar. Só que não conserta casamento, não conserta filho, abandonando, trocando, conserta sentando, conversando igual gente adulta. Dialogando, abrindo o coração, contando o que foi que aconteceu, porque quando você se cala, você não dá direito ao outro de reparação dele, consertar a coisa. O que foi que aconteceu? Nada. E aí a mulher fica emburrada 21 dias, sem olhar para cá. Não é nada, não. Não é assim que acontece? Mas na sua casa não deve, nunca deve ter acontecido isso. Um grita de um lado, outro grita do outro. O outro levanta a voz de cá, o outro levanta a voz de lá. Sabe como é que você acaba com a briga? Com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Se alguém chegar gritando, brigando com você, pede perdão para ele. Isso acontece sempre lá em casa. Às vezes eu estou estressado e eu falo mais grosso com a pastora, que minha voz já é grossa. E aí ela vem com aquela voz suave, aí eu faço assim, me desmonta. E ela do mesmo jeito. Então, querido, pare de acusar, pare de transferir responsabilidade, porque você também erra. Aprenda a perdoar. Terceira coisa, aprenda a dizer obrigado. Querido, se existe uma coisa que tem faltado dentro das famílias, é o princípio de gratidão. Tanto a Deus quanto uns aos outros. E às vezes a gente só agradece por coisas grandes que acontecem, mas nós nos esquecemos de agradecer, talvez por aquilo que o outro às vezes tinha mesmo que fazer. Seja grato. Reconheça o valor da sua esposa, para que ninguém de fora tenha que reconhecer no seu lugar. Da mesma forma o marido. Valorize o seu marido, para que nenhuma outra lá de fora dê o valor que está faltando dentro de casa. Isso é sério. Seja grato a Deus pelo alimento, pelas vitórias, até pelos problemas que Ele tem permitido vocês viverem, porque tudo isso é para o crescimento da sua casa. Talvez vai gerar mais união entre vocês. Eu estou muito feliz hoje, porque a minha irmã ontem passou pela outra cirurgia. Graças a Deus ela já está em casa de novo. Nós vivemos um tempo de turbulência, vocês estão vendo aí como é que tem andado. Hoje eu saí do curso aqui de manhã, rapidinho, fui lá só para dar um abraço nela. Então, querido, seja grato pela família que você tem.
Seja grato pelas coisas que vocês possuem. Seja grato pelas coisas que vocês conquistaram junto. Ainda que aos seus olhos seja pouco, seja grato. Pare de reclamar da situação que vocês têm vivido. Eu já disse aqui na igreja, reclamar significa clamar para que tal coisa continue acontecendo. Então aprenda a ser grato. Aprenda a valorizar a sua família. Quarto princípio. Esse é muito importante. Quarta coisa que não pode faltar dentro da nossa casa, quarta expressão, frase, palavra, se for da vontade de Deus. Tiago capítulo 4, verso 13 ao 15, a Bíblia diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Uma outra coisa que tem faltado dentro dos lares, o que é, pastor? Nós submetermos os nossos planos a Deus, porque é a única forma de nós andarmos em segurança. Eu vejo tantas famílias fazendo planos. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos comprar isso, vamos investir assim. Mas isso é da vontade de Deus? Ao invés disso, nós deveríamos dizer, vamos lá sentar, se Deus permitir, se for da vontade dEle, nós vamos sentar, orar, calcular, planejar, se der certo, amém. É aí que entra o papel da esposa. Não, maridão, estou com você, você está certo. Agora, sabe por que isso não acontece na maioria das vezes? Porque às vezes o marido quer colocar algo desse tipo e a esposa rebelde vai contra o posicionamento dele. Existe o marido mão de vaca, mas existe a esposa avarenta também, que não tem controle de dinheiro dentro de casa. Então tome muito cuidado, porque eu já vi muitos casais entrando em cada fria e depois destruindo o casamento, porque não buscaram orientação de Deus. E esse é o quinto ponto. O que, pastor? O quinto princípio que nós precisamos ter dentro de casa: oração. Nós precisamos chamar uns aos outros para orar, para buscar o Senhor. Consagrar as nossas vidas juntos a Deus. Porque casal que ora junto permanece junto. Família que ora junta, que busca a Deus, que serve ao Senhor, permanecem juntos. Isso é uma coisa, querido, que precisa fazer parte todos os dias dentro da nossa família. Orar com a família, orar individualmente. Semana retrasada, eu e a minha esposa, minha sogra e meu sogro, nós fomos para a casa da minha irmã lá em Formiga e fizemos um culto dentro do lar. Levei teclado, cantamos, a minha sogra pregou uma palavra. Foi uma noite maravilhosa. Nós precisamos aplicar isso dentro da nossa casa. Sexto princípio. Qual é, pastor? Eu e você precisamos dizer sempre dentro do nosso lar o que a Bíblia diz. Como assim, pastor? Você vai entender. Todos os meus conselhos que eu vou dar para as pessoas, em conversas, em aconselhamento, eu sempre digo para elas assim, a Bíblia diz assim, assim, assim. Quando foi que você tomou uma decisão dentro da sua casa, dentro do seu lar, dizendo isso? Eu estou tomando essa decisão porque a Bíblia diz. O problema é que a maioria de nós nem conhecemos a palavra de Deus para saber o que ela diz acerca de determinados assuntos. Qual foi a última vez que você e a sua esposa decidiram mudar, tirar alguma coisa de dentro da sua casa? Olha, a partir de hoje aqui dentro de casa isso não entra mais, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. A partir de hoje ninguém mais vai fazer tal coisa aqui dentro de casa, porque a Bíblia diz. Querido,
esse livro aqui precisa voltar a ser mais valorizado dentro das nossas casas. Chega de deixar a sua Bíblia aberta na estante da sua casa. Ela precisa ser lida, praticada, obedecida. A Bíblia diz, e é por isso que nós vamos tomar essa decisão. A partir de hoje, aqui dentro de casa não entra mais isso, não entra mais bebida, essas farras que estão acontecendo aqui, a Bíblia diz assim e assim. É por isso que nós vamos cortar tudo que não presta, tudo que não agrada a Deus. Qual foi a última vez que você agiu assim? A sétima coisa, e aí eu vou caminhar para o final. A sétima coisa que não pode faltar dentro de um lar é o apoio. É você dizer assim para o seu marido, para a sua esposa, nós vamos enfrentar tudo junto. É você apoiar, você sonhar junto. Deixa eu te contar uma coisa, maridão, a partir do momento que você casou, você se tornou uma só carne com a sua esposa. A vitória dela é a sua vitória, mas a derrota também é a sua. Nós temos que entender isso. Que tenha apoio dentro do lar, encorajamento e menos acusação, como eu tenho visto, e às vezes na minha frente. Os casais apontam até um dedo um para o outro. Mas você é o culpado. Não, mas você fez isso. Não, mas você é assim. Falta encorajamento. Nos momentos difíceis da sua vida, diga para ele assim, olha, nós vamos vencer. Eu não vou abandonar a minha casa, eu não vou abrir mão da minha família. Deus é conosco, nós vamos orar, Deus vai nos abençoar. Você crê nisso, querido? Amém? Nós precisamos parar de apontar o dedo, de acusar. Mas a pergunta que eu te faço é, o que você está fazendo para mudar toda essa situação? Pastor, dentro de tudo isso que você falou, eu reconheci que a minha família está vivendo um monte de problema disso aí. O que nós vamos fazer, pastor? Eu quero terminar te dizendo sobre isso. O principal ponto para você ter uma família alegre é você desenvolver um relacionamento profundo com Cristo. Nós preparamos uma cruz aqui. Deve ter ficado de olho quando você chegou. Eu fiz questão de preparar isso aqui só para você entender, para ilustrar o que eu quero dizer. Se nós queremos uma família abençoada, eu vou te dar um conselho, coloque a sua família nas mãos de Deus. Devolva ela para Deus. A sua família precisa ser guardada. A sua família precisa ser cuidada. A sua família é tão preciosa que ela precisa ser cuidada, protegida. Pastor, e como é que eu guardo a minha casa? Eu guardo ela em Deus. Como? Eu falo que o caminho é o caminho da cruz. Jesus, ele devolveu a humanidade para Deus a partir do momento que ele foi à cruz e morreu por cada um de nós. Nós colocamos aqui, o que está escrito aqui? E aqui? Família. Pastor, o que você quer dizer? Você precisa entender uma coisa, querido. Já vou terminar. A cruz, ela é formada por duas tábuas. É impossível ter uma cruz se nós não tivermos duas tábuas nela. E esse aqui é um símbolo da nossa fé. Se você não tomar a sua cruz, você não pode nem ser considerado discípulo de Jesus. Porque Jesus disse que aquele que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e sigam. Então, querido, a cruz ela é formada por duas tábuas. Sentido vertical e o horizontal. É impossível ter uma cruz se ela não tiver essas duas tábuas. Se tirar a parte horizontal da cruz, Jesus continua sendo Jesus do mesmo jeito. Mas se você tirar a sua família da cruz, aonde que você vai pendurá-la?
Aonde você vai deixá-la? Sabe por que muitas famílias estão arruinadas, caídas, destruídas? Porque elas estão tentando encontrar auxílio em muitos outros lugares. Quando, na verdade, só existe sustento para a sua família se ela estiver pregada na cruz de Jesus. Você precisa colocá-la aqui de novo. Não existem relacionamentos na base horizontal, seja na família, seja em amizades, qualquer relacionamento que você quiser. Não existem relacionamentos saudáveis, não existe uma família saudável se ela não estiver colocada na cruz. Jesus sem a família continua sendo Cristo, a sua família sem Ele não é nada. Se você quer construir uma família feliz, coloque a sua família firmada na cruz. Na cruz de Cristo. É impossível, querido, você ter alegria dentro de casa se a sua família não estiver em Jesus Cristo. Jesus, ele é a tábua principal, amém? Tem como existir uma cruz se não tiver a vertical aqui? Não existe isso. Só existe uma família feliz se Cristo for o centro dela. O Wilson que fez essa cruz aqui para mim. Gastou tanto tempo, né, Wilson, para a gente poder chegar num acordo e fazer a cruz, para usar talvez tão pouco tempo. Mas se você conseguir entender a mensagem que eu quis te passar, todo o esforço que nós tivemos para fazer isso aqui valeu. Você precisa sair daqui hoje entendendo que Jesus tem algo maravilhoso para fazer na tua casa. Jesus tem uma bênção especial para derramar sobre o seu lar, mas mudanças precisam começar a acontecer. Ele precisa voltar a ser o centro da sua família. E aí eu quero orar com você nessa noite. Eu quero te dizer que Jesus é quem dá sustentação para o seu lar. Eu não sei o que Deus falou com você aqui hoje, mas eu acredito que muita gente aqui precisa perdoar. Eu acredito que muita gente aqui precisa pedir perdão. Eu acredito que filhos aqui precisam consertar situações com seus pais, pais com os filhos, talvez quando chegar em casa. Você, marido, mulher, talvez o que te falta é sentar e conversar e resolver os seus problemas. E nós pararmos de empurrar as coisas, pensando que está tudo bem, só porque eu estou na igreja participando de culto. Aquele que não cuida dos seus parentes, a fé dele é inútil. Ele é pior do que um não crente. Ele negou a sua fé. Então, meu querido, me desculpa. Se você não cuida da sua família da forma bíblica que nós aprendemos aqui hoje, seu cristianismo não vale nada. Fica de pé no seu lugar.